Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de outubro de 2025. São 11 horas da manhã. Senhoras e senhores, algo muito estranho está acontecendo na Defensoria Pública da União, na gestão do defensor público geral, Leonardo Magalhães. Um sujeito chamado Sérgio Gibson, que é um dos membros da Defensoria Pública da União, defendeu o Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética, o que resultou, inclusive, no arquivamento do pedido de cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro por uma série de razões, inclusive falta. O Conselho de Ética simplesmente arquivou. Mas essa não é a questão. A questão é a Defensoria Pública da União nessa história. O que é que acontece? Há poucos dias, o ministro Alexandre de Moraes mandou que a Defensoria Pública simplesmente passasse a defender o Eduardo Bolsonaro, porque ele não aceita, ele foge de receber a citação, ele não está sendo citado, e com isso não pode começar o processo contra ele. E aí a Defensoria Pública da União, obviamente que sob coordenação de Leonardo Magalhães, que é defensor público geral, e que está tentando, inclusive, se reeleger para a Defensoria, e precisa, para isso, da aprovação do Congresso Nacional, esse defensor mandou um tal de Sérgio Gibson fazer a defesa do Eduardo Bolsonaro, e esse Sérgio Gibson, inclusive, é um defensor que está afastado, mas continua atuando, e ele atua no gabinete do Leonardo Magalhães. E aí, o que é que acontece? A Defensoria Pública se recusou, nesses dias, a cumprir ordem do Alexandre de Moraes de assumir a defesa do Eduardo Bolsonaro, dizendo que, sem ele ser citado, sendo citado por edital, isso não configuraria a citação, e processá-lo e a DPU defendê-lo nessa situação violaria o direito de defesa do Eduardo Bolsonaro, que está fugindo da citação. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui dizendo que era muito estranho. Agora fica tudo mais claro ao saber a razão do defensor público geral para tomar essa atitude de tentar não defender o Eduardo Bolsonaro numa citação por edital, porque ele não teria como, porque o advogado, o defensor que ele nomearia, não teria como entrar em contato com o Eduardo Bolsonaro para saber das razões dele para colocar no processo, sendo que ele está fugindo, né? E agora vem tudo à tona numa reportagem que eu preparei para você. No blog da Cidadania eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Se tiver a honra de ser aprovado por este Senado Federal, gostaria que vissem na Defensoria Pública da União e neste futuro Defensor Geral um espaço sempre aberto para debater todos os temas que os senhores e as senhoras entenderem que a Defensoria possa contribuir. Estaremos sempre abertos ao diálogo com todos os poderes constituídos no intuito de colaborar com o bem-estar da população brasileira. O Conselho de Ética da Câmara arquivou por 11 votos a 7 a representação feita pelo Partido dos Trabalhadores contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. O deputado era acusado de quebra de decoro parlamentar por ataques verbais a instituições democráticas e por tentar influenciar autoridades estrangeiras a impor sanções contra o Brasil.
O PT também pedia a punição do deputado por faltas não justificadas, uma vez que Eduardo Bolsonaro solicitou licença do trabalho parlamentar para tratar de interesse particular em março de 2025 e o prazo legal expirou no dia 20 de julho. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, protestou contra a decisão do Conselho e disse que vai recorrer no plenário da Câmara. Não vamos nem abrir processo, não vamos nem instruir processo. Isso é uma vergonha, é uma desmoralização desse parlamento. Toda essa ação dele, que ele foi fazer fora do país, tinha um objetivo: constranger ministro Supremo para livrar a cara do seu pai. Tinha um objetivo: intimidar a democracia brasileira. Para o relator, deputado delegado Marcelo de Freitas, do União de Minas Gerais, o ato de discordar ou denunciar é exercício legítimo do mandato parlamentar e não houve elementos para a continuidade da ação. Mas estou aqui como relator nesse processo do Conselho de Ética para poder defender o sagrado direito que os parlamentares têm, repito, em território nacional ou em território estrangeiro, de se manifestarem. Eduardo Bolsonaro se recusa a receber notificação de que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e de que está sendo aberto um processo contra ele. Isso aconteceu há um mês atrás. O STF, diante disso, mandou notificar o Eduardo Bolsonaro por edital. Aqui está a decisão. Em 22 de nove de 2025, a PGR apresentou denúncia em face de Eduardo Bolsonaro e, na mesma data, determinei a notificação dos denunciados para oferecer resposta prévia à denúncia no prazo de 15 dias. A tentativa de notificar Eduardo Bolsonaro foi infrutífera porque ele foge. Ele possui domicílio em Brasília, mantendo seu gabinete, e mostrou em vários vídeos que está ciente, não é, de que pode perder o mandato e que está sendo aberta uma ação contra ele. Diz que não volta ao Brasil e sonha em colocar Moraes na cadeia. Se eu votar, sei que vou ser preso. Além de declarar expressamente se encontra em território estrangeiro para se furtar a aplicação da lei, Eduardo Bolsonaro, acerca de condutas que lhe são imputadas na denúncia oferecida nesses autos, ele mostra que já sabe de tudo, não é? Então aí mandou o Moraes fazer a citação por edital, publicar num jornal, e ele começa a responder. Em seguida, o Moraes intimou a Defensoria Pública da União para apresentar a defesa prévia de Eduardo Bolsonaro em denúncia sobre coação. Isso foi no dia 16 também, não é? Esse foi em 27 de setembro, isso aqui foi no dia 16. Muito bem. Aí, a Defensoria, no dia 22, pediu ao Moraes que notificasse Eduardo Bolsonaro sobre o processo de coação por carta rogatória. Por quê? Porque diz a Defensoria que, se acolhida pelo Supremo, que se fizer o que o Supremo está mandando, vai cercear o direito de defesa de Eduardo Bolsonaro. Diz aí a DPU. Na prática, está-se a atribuir à DPU a elaboração de defesa meramente formal, que não surge do contato com o denunciado e, portanto, não constitui verdadeira defesa. Ademais, a apresentação de resposta pela DPU, nas circunstâncias expostas, representaria chancelar a violação ao devido processo legal, vulnerando-se o direito de defesa do réu, papel que a toda evidência não pode ser assumido pela instituição, escreveu a DPU. E aí o Conselho de Ética, em seguida, arquivou a representação do PT contra Eduardo Bolsonaro. Aí, o que é que acontece? Em seguida, o Alexandre de Moraes disse à DPU o seguinte: olha, não tem conversa, você vai defender o Eduardo Bolsonaro sim, estou mandando. Está aqui o pedido do Alexandre de Moraes.
Ele diz, em 22 de nove de 2025, a PGR apresentou denúncia ao Eduardo Bolsonaro. Na mesma data, determinei a notificação dos denunciados para que eles se manifestassem em 15 dias. A tentativa de notificar Eduardo Bolsonaro foi infrutífera. Em decisão de 27 de nove, determinei a apresentação da defesa prévia no prazo de 15 dias e determinei ainda o desmembramento do processo do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. O edital de notificação de Eduardo Bolsonaro foi publicado. Em 16 de 10, determinei a intimação do defensor público federal, o tal Leonardo Cardoso Magalhães, que você viu no vídeo agora, para apresentação da defesa prévia. Em 22 de 10, a Defensoria Pública requereu que antes da apresentação da resposta à acusação de carta rogatória para cientificação oficial de Eduardo Bolsonaro a respeito da denúncia, tal como determina o processo penal, requereu que antes da apresentação da resposta, prevista no artigo lei, seja determinada a expedição de carta rogatória para cientificação de Eduardo Nantes Bolsonaro. Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União requereu imediatamente a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. A Defensoria Pública, então, disse que não queria, que não poderia defender e tal. E aí o Moraes diz o seguinte: decido, o denunciado Eduardo Nantes Bolsonaro, conforme já consignado nos autos, possui domicílio em Brasília, exercendo o cargo de deputado federal e mantendo seu gabinete em funcionamento também em Brasília. Além de declarar expressamente que se encontra em território estrangeiro para se furtar a aplicação da lei penal, também é inequívoca a ciência por parte do Eduardo Bolsonaro acerca das condutas que lhe são imputadas. Desse modo, não há pertinência nas alegações da Defensoria Pública da União. Muito bem. E aí, diante do exposto, defenda. Basicamente é isso. E aí vem isso aqui à tona. Olha só. Deputados pedem apuração sobre Defensoria Pública ter assumido o caso de Eduardo Bolsonaro. Para representantes do PSOL e integrantes da DPU, convocação do órgão para defender o parlamentar no Conselho de Ética é irregular. Os deputados Chico Alencar e Paulo Lemos pediram para a Corregedoria da Defensoria Pública para abrir um procedimento interno para investigar o motivo de um defensor público ter assumido o caso do Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética. Segundo parlamentares, a convocação da DPU foi irregular e gera nulidade do processo. O pedido foi feito em 3 de outubro, no voto em separado que os deputados do PSOL apresentaram pela abertura do pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro. Os parlamentares ressaltaram que a DPU, criada para proteger pessoas sem recursos financeiros para contratar um advogado, foi transformada em escudo de proteção política para parlamentar com acesso privilegiado a todos os meios de defesa disponíveis. Eduardo Bolsonaro não apresentou defesa prévia, nem constituiu advogado para enfrentar o processo no Conselho de Ética. Nesses casos, a regra é que a Câmara aponte um advogado da casa ou um defensor dativo, ou seja, um advogado nomeado pela autoridade para defender o acusado. Em vez disso, a DPU entrou em campo. E por que a DPU entrou em campo? Questionado pelo deputado Alencar, Chico Alencar, o presidente do Conselho, o deputado Fábio de Ética, o deputado Fábio Schioné, do União de Santa Catarina, que você viu falando aí, explicou a solução adotada. O chamamento da DPU, na verdade, foi um excesso de zelo da nossa parte. Procurada por meio da assessoria, a Defensoria Pública informou que não abriu a investigação porque não recebeu nenhum pedido nesse sentido. Ao Estadão, o tal Schionetti reafirmou a importância da atuação da DPU para assegurar a observância do contraditório da ampla defesa, mas não respondeu se enviou o pedido do PSOL à Corregedoria da DPU. Segundo parlamentares governistas, a ausência de advogado não autoriza a convocação de outro órgão público. A exceção é para casos criminais, como aquele que o Moraes está movendo lá no STF. Aí a DPU é obrigada a agir, mas no Conselho de Ética não era. E a DPU se negou a agir no STF, dizendo que isso não seria defesa, e aceitou agir na Câmara dos Deputados, sem falar com o Eduardo Bolsonaro.
Na Câmara, Eduardo Bolsonaro foi acusado de quebra de decoro parlamentar pela atuação junto aos Estados Unidos. Não veio apenas deputados governistas, o estranhamento pela atuação da DPU. Em caráter reservado, defensores públicos da própria DPU também relataram ao Estadão que o procedimento era irregular. Um detalhe chamou a atenção. O defensor que atuou no caso, Sérgio Armanelli Gibson, esse que defendeu o Eduardo Bolsonaro, está em licença. Segundo a assessoria de imprensa da DPU, mesmo de licença, o tal Gibson permanece atuando, não se sabe como. Gibson é assessor especial do gabinete do Leonardo Magalhães, Cardoso Magalhães, que você viu falando, é o defensor público de Barbinha, no comecinho dessa edição. Gibson não compareceu à sessão de quarta-feira, mas o Magalhães ele tenta ser reconduzido pela Câmara a mais um mandato. Claro que isso não tem nada a ver com o fato dele ter mandado o assistente dele agir irregularmente para defender o Eduardo Bolsonaro. Não é mesmo?